São 20 horas, quarta-feira, dia 29. Hoje o assunto da nossa live será luto. Vamos falar um pouquinho a visão espírita de tudo isso. Vamos falar um pouco das dificuldades que todos nós encontramos, né? E eu vou guardar aqui os meus amigos. O Matheus já mandou convite. Vamos esperar o Zé Carlos e o Matheus. Live, né? E é um assunto muito sensível, muito importante a todos. Tem bastante gente. Boa noite, meu anjo bom! Olha Esse ele aí. anjo da guarda! Como vai você, meu amor? Eu vou bem, meu querido. Tudo bem com você? Eu tô sensacional, caminhando pro fantástico. Ah, então tá ótimo. Você é um youtuber famoso, né? Um cara famoso. Então a gente fica honrado de fazer essa live com você aí. E eu tava falando pro pessoal que tá entrando, tem bastante gente já online, para não Ah, esquecerem legal. de mandarem a cidade que eles se encontram. É muito importante para a gente, né? Saber Isso. até onde está indo. As perguntas, gente, não fique com dúvida. Façam Mandar as pergunta perguntas. pelo direct também, né, Rômulo? Às vezes não dá pra gente responder na hora, porque às vezes passa, né? Pode mandar pelo direct também, né? No seu Exa direct, no meu, que depois com calma a gente vai tentar responder. O que não souber, a gente vai atrás, não é? Exatamente, a gente corre atrás de saber a resposta. Então, tem muita gente hoje que vai ficar com um pouco de dúvida, tem muita coisa que quer saber. Então, assim, não fiquem com vergonha de perguntar. Se não quiser perguntar aqui na live, ao vivo, podem Pergunta em no direct. direct, né? Que a gente vai pesquisar. Se a gente não tiver a resposta, a gente entra e depois responde para as pessoas. É muito importante, tá? Tudo isso. Ó, minha mãe já entrou aí, a Ângela, tem bastante gente entrando, dando boa Rita tá noite, dizendo né? boa noite. A Ângela, boa noite, amigos. Está de Santa Lúcia, minha mãe está aqui em Araraquara falando, então tem bastante gente já online. E a gente está esperando só o professor. Carlos, a Ah lá, Paulinha. acabou de entrar o nosso professor Luiz Carlos. Vamos ver, ele vai pedir Carlos, convite aqui. oitavo no ranking de vendas da Amazon agora. Segura esse menino. Olha lá, Cássia, Exatamente. Botega, boa noite. Rodrigo, Carla, boa noite, Carla. Carla, Rodrigo, é meu chefe, viu, Matheus? ô meu professor, Boa como vai, noite, meu professor? boa noite, meus amigos. Satisfação. Eu estava escutando Boa noite. eu estava escutando aqui dando risada dos comentários aí. Primeiramente, né, Matheus, nós vamos. É um grande prazer, né? Você oitavo livro mais vendido no Amazon. Queria Cara, te dar os parabéns Eu por esse também. livro, por essa obra. Nós sabemos que a sua humildade você vai falar, não fui eu, né? Mas você é o intermediário, né? ó, meus amigos, mais do que falar assim, não fui eu, né? Na verdade, vocês têm me dado uma ajuda. A live tem ajudado muito a falar sobre o livro. Na verdade, as lives ela não têm ajudado só a falar sobre o livro, né? Tem ajudado a minha vida também, que tem feito transformação. E hoje eu começo a entender porque Cristo falou que nós somos todos irmãos, né? E eu vou até comentar depois sobre isso na live. Depois que nós começamos essa live, inclusive nesse tempo de pandemia, ela fez uma transformação na minha vida. Ela vem me transformando a cada live, a cada dia. Ela vem me tornando um ser melhor, um ser mais reflexivo, sabe? Vivendo um dia de cada vez e aprendendo todos os momentos, todas essas horas. E quando eu vi que o livro estava ele estava caminhando entre os 100, né? E aí eu li da última vez, estava em 56. Eu falei, nossa, eu estou bem, que legal. De repente ele apareceu em sétimo e em oitavo. Aí a gente agradece, né? Tem coisa na vida que a gente não planeja, a gente vai plantando e vai colhendo. E vocês têm feito, vocês, o pessoal que está aí, tem feito parte dessa colheita, graças a Deus. E com essas lives nossas nós vamos estar plantando mais coisas, né?
graças à oportunidade de poder estar nos reencontrando aqui, aprendendo um pouco mais, transmitindo conhecimento, né, e recebendo, a gente vai fazendo parte um da vida do outro, se religando energeticamente e construindo um novo caminho para todos nós, né? No fundo, eu tenho que agradecer mesmo essa oportunidade de poder estar voltando a fazer live, tá falando, porque o pessoal está achando que passou a pandemia, alguns estão fazendo festa, não estão respeitando o distanciamento, acho que tudo voltou ao normal e a gente tem essa preocupação, né, de viver de uma forma diferente, mas consciente, né? Nós sabemos das dificuldades que estão por vir ainda, a transição planetária, a gente fala muito evoluir é legal, sair da Matrix é legal, sair da caixinha é legal, mas dói. Exato. Dói e junto a gente consegue sentir essa dor e sair dela junto, né? Sair unido e mais esclarecido, todos nós. Então eu só tenho a agradecer mesmo e estou muito contente de ver o livro aí em 8º lugar, né? Graças a Deus está indo tudo bem. Que bom, né, o professor Luiz Carlos? A gente fica contente com esse... Você imagina quantas pessoas tá sendo atingida por esse livro, né? Quantas pessoas tá ganhando esse conhecimento, quantas pessoas estão sendo ajudadas, né? Então, é aquilo que a gente comentou na live do Amor e Perdão, né? São as gotículas de amor que vão se espalhando e tudo vai melhorando ao redor, né? Então, eu gostaria de te dar os parabéns a você, ao teu mentor, né, o Flammarion, que te orientou nessa obra, né? E muito sucesso. Eu acho que é só o começo de tudo isso, né? Eu acho que é um começo, é o início. Eu acho que você estava lá em 100, você estava super feliz, de repente, pum, estourou 8º lugar. Então, isso mostra que as pessoas tá precisando muito disso, né? Os livros, pena que o nosso país ele não incentiva a leitura, né? Não dá nenhum tipo de incentivo a você, que é o escritor. Então, N coisas, né? Mas isso é muito bom mesmo. Vamos começar a nossa live, então. Tem bastante gente entrando, deixando aí o recado. Eu estava falando, Luiz, que é para o pessoal não ficar com dúvida, que é para o pessoal perguntar, se não tiver coragem de perguntar aqui na live, que é para mandar no nosso direct, né? Tire as dúvidas, se a gente não ter como responder, se a gente não souber responder, que a gente vai procurar se informar e a gente vai dar um retorno para as pessoas. E a gente, em uma verdade, há várias verdades, né? Tem várias explicações para um fato, para um acontecimento. O pessoal que está participando com a gente também pode comentar, perguntar, responder, acaba nos ajudando também, né? Porque nós estamos todos aqui para aprender. Na verdade, faz parte do nosso aprendizado e a gente aprende melhor quando a gente conversa, quando a gente expõe, né, o nosso pensamento. E às vezes também nós podemos equivocar nos nossos pensamentos também. Sim. Alguma coisa. Quando se fala de ciência, principalmente, cada um tem uma visão. Por exemplo, na biologia, eles acreditam que existe um determinismo biológico para nós virmos diferente. Na geografia, acredita que é o fator geográfico que acaba nos diferenciando. Na sociologia, a gente acredita que é a cultura. Então, olha só como é que nós temos várias visões por um fato, por um acontecimento também. Né? Então, nós somos seres diferentes, conhecimentos diferentes, e quando a gente se junta, a gente sai com o nosso leque cultural aumentado, né? A nossa consciência aumenta, e é isso que importa, a gente evoluir junto, né? Exatamente. Ô Luiz e Matheus, como é que tá a imagem, o som aí para vocês? Tá ok? Para mim tá ótimo, tá muito bom, muito bom. O Matheus está muito quieto hoje, para mim também está ótimo, o Matheus está muito quieto. Eu vou falar uma coisa para você. Em primeiro lugar, quando você me mandou a mensagem lá que eu vi de 8º lugar, eu fiquei muito contente, e por mais que você saiba que isso vem da espiritualidade, precisa ter merecimento, tá? Se não tiver o merecimento, isso não acontece, né? Então, assim, o merecimento de ser o carteiro, esse merecimento é todo seu.
Mas bora lá, vamos começar então, vamos falar de luto? Ô Matheus, e antes da gente iniciar, deixar bem claro que todo o dinheiro arrecadado é convertido para, né, para beneficência, né, que não fica para o Luiz Carlos, tá? Isso é o que mais nos deixa feliz, né? E mais dignifica o trabalho, né? Isso é o que mais dignifica o trabalho. Então, eu tô me achando aqui conversando com vocês dois. Duas pessoas aí. Na verdade, Eu tô me achando importante conversando com vocês. Mas nós nos tornamos importantes um para o outro, né? Exatamente. Às vezes, o que o curso não faz, né? Quando você entra num curso para se integrar, para conhecer, e na humildade também, acontece coisas que a gente jamais espera que ia acontecer. E de repente nós estamos aqui, os três fazendo a live, ligado pela espiritualidade, assim como as pessoas que estão nos ouvindo, compartilhando com a gente, né? O pessoal pode falar a cidade, uma boa noite para a Cássia também, a Carla. Eu estou com uma dificuldade de enxergar depois dos 40 você vai diminuindo, né? Não vai enxergando direito os nomes das pessoas, mas manda a cidade que tá pra gente, a gente vai mandando um abraço, agora vai voltando o centro também, a gente pode pedir orações lá, para casa tá ajudando, às sexta-feiras, né? A gente coloca o nome lá também, manda no nosso direct se tiver pedido alguma ajuda. Eu tô sem o WhatsApp, deu um pane no meu WhatsApp já faz uns 4 meses. E rapaz, você não vai acreditar, não tô ruim minha vida, viu? Não tô ruim, não tá ruim. Eu tô aprendendo a controlar também o uso diário da rede social. Falei, então, foi um luto a hora que eu perdi o WhatsApp. Falei, e agora? E de repente aprendi a lidar com o luto das redes sociais também. Existe vida após o WhatsApp, né, Luiz? Existe vida após o WhatsApp. Vamos começar então, vamos começar. A Lisboa já mandou aqui a primeira mensagem aí do dia, tá? Ela colocou aqui, ó, no meu ponto de vista, não existe doutrinas ou costumes ou cultura. Para mim só existe Deus, apenas isso. Perfeito, perfeito. Deus está acima de tudo e de todos, né? Parabéns aí pelo comentário. Vamos começar. Eu queria... Pois não, Luiz? A Lisboa está perguntando se a cultura que influencia de certa forma o evento de hoje. Eu acho que a cultura nos influencia muito, viu? A cultura ela faz parte do nosso aprendizado. A cultura ela começa na infância com os pais transmitindo os conhecimentos e depois, conforme a gente vai tendo contato com as pessoas, conforme eu vou indo para a escola, para as igrejas, eu vou aumentando esse leque cultural nosso, né? Nós já trazemos assim na visão espírita, né, coisas de vida passada, ou algumas religiões falam do pecado original até, né? Mas a cultura ela é de suma importância. Quanto mais eu sou aculturado, melhor eu passo pelas dificuldades da vida, porque eu começo a praticar empatia, eu começo a entender que existe hábitos, que existe pessoas diferentes. Então, por exemplo, tem uma cidade na Índia que o pessoal cultua o rato como sagrado. Então, quando eu conheço aquela cultura, que eu me coloco no lugar dele, que eu trago o diferente, o exótico e ele me torna familiar, eu consigo compreender que ali tem um ser em evolução e aprendizado também. Então eu vou criticar menos, eu vou procurar conhecer e acabo tendo uma certa evolução. Eu acho a minha linha de estudo, ela é a cultura e é a mente. Como que a cultura, o que ela causa no ser humano, o que ela pode ajudar no ser humano. Às vezes tem uma cultura que ela é reprimida, tem um gosto, tem um hábito, né? O luto também, eu acredito que passa, já entrando na live aí, né, Romulo? Acho que o luto também, ele passa por uma certa cultura, cada um vai ter porque existem povos, né, que a morte é comemorada, né? Então a gente tem lá, acho que na China, na Irlanda, também é comemorado, acho que no México. Então, são várias nações que eles fazem o inverso, né? Quando a pessoa nasce, tem a tristeza para vir para um mundo de provas, um mundo de sofrimento. E quando a pessoa parte para o plano espiritual, que desencarna, que morre, seja lá a denominação, eles fazem realmente festas, né? A nossa cultura, a cultura brasileira, a gente já sofre um pouco com esse tema. Nós temos aí a Marli, tá?
Eu perdi meu marido faz 3 meses e uma sobrinha com 29 anos. É difícil lidar com essa dor, né? Então, o luto traz para a gente uma dor no peito, uma angústia, um sofrimento, uma falta. A gente começa a indagar a Deus, às vezes a gente indaga a nossa própria religião, que a gente sempre cresceu, a gente sempre acreditou, a gente sempre estudou, mas quando a gente sente na pele a perca da pessoa amada, doente, que nem a Marli perdeu o marido e uma sobrinha, né? Então, são coisas muito fortes. A gente sente que parece que um pedaço da gente foi junto com aquela pessoa. A gente imagina que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. A gente pensa assim, eu perdi a vontade de viver, né? O que vai ser da minha vida agora? Como que eu vou tocar minha vida sem o meu companheiro, meu marido, minha esposa, meu filho, né? A dor de uma mãe, né? Tem uma frase do Chico que ele fala que eles perguntaram aos espíritos qual é a dor de uma mãe quando perde um filho. Os espíritos não conseguiram palavra para descrever a dor de uma mãe quando perde um filho. Quando a ordem natural da vida, ela se inverte, né? Porque o natural é a gente enterrar nossos avós, nossos pais, né? Agora, quando se inverte, que nós enterra um filho, enterra um pai, uma mãe, a gente sofre muito com isso, né? Então, o luto, a gente trouxe esse tema hoje para a nossa live, porque eu acho que é algo que assola todo mundo. Todo mundo já perdeu alguém, um amigo, um parente. Agora com a Covid, né? Eu acho que às vezes a gente está no trabalho lá, dali uma semana você fica sabendo que o teu companheiro está com Covid, foi internado, foi entubado, morreu. Aí você não tem nem direito de ir no velório. Então isso marca muito, está marcando muitas pessoas. A gente, quando perde alguém, a gente se pergunta, faz muitas perguntas, né? O porquê com aquela pessoa. Então, são coisas difíceis de lidar, tudo isso, né? Se vocês me permitirem, eu queria ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que explica sobre a percas de entes queridos. Aí a gente deslancha na live. Pode, professor e Matheus? Agora. Então vamos lá. Eu vou ler um trechinho aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Tá aqui, tá marcadinho. É bem breve, tá? Então vai falar sobre a perda de pessoas amadas e mortes prematuras, que é outra coisa que as pessoas se perguntam muito, tem muita dúvida, né? Quando a morte vem ceifar vossas famílias, levando sem moderação as pessoas jovens, ao invés das velhas, dizeis frequentemente, Deus não é justo, uma vez que sacrifica esse que é forte e pleno de futuro, para conservar aqueles que viveram longos anos plenos de decepções, uma vez que leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada, uma vez que parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. Humanos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima da terra à terra da vida, para compreenderdes que o bem frequentemente está onde credes ver o mal. A sábia previdência, aí onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queria, por um simples capricho, vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e qualquer que seja o que se chegue, cada coisa tem a sua razão de ser. Se perpetuasses melhor todas as dores que vos atinges, nela encontrareis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossas miseráveis interesses seriam uma consideração secundária que relegarias ao último plano. Crede-me, a morte é preferível para a encarnação de 20 anos, a esses desgradamentos vergonhosos que dessolam as famílias honradas, partem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear cabelos dos pais. A morte prematura, frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àqueles que se vai,
e que se encontram assim preservados da miséria da vida ou das seduções que teriam podido arrastá-los à sua perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, mas Deus julga que é útil para permanecer por mais tempo na terra. É uma horrível infelicidade, dizeis, que uma vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada. De quais esperanças quereis falar? Das da terra, onde aquele que dela se vai teria podido brilhar, construir seu caminho e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não pode se elevar acima da matéria. Sabeis qual seria a sorte dessa vida tão plena de esperança segundo vós? Que vos diz que ela não podereis ser cheia de amarguras? Contais, pois, por nada as esperanças da vida futura, já que preferes a vida efêmera que arrastais sobre a terra? Pensais, pois, que vale mais ter uma posição entre os homens que aos espíritos bem-aventurados? Estou terminando. Regozijai-vos, ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não há egoísmo em desejar que ele permaneça para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe naquele que não tem fé e que vê na morte uma separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor desembaraçada do seu envoltório corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem amados estão perto de vós. Sim, bem perto. Seus corpos fluídicos vos cercam. Seus pensamentos vos protegem. Vossas lembranças os embriagas de alegria. Mas também vossas dores desarrosadas os aflige. Porque elas denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai a pulsação do vosso coração, chamando esses bem-amados, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentirás em vós essas poderosas consolações que secam as lágrimas, essas aspirações maravilhosas que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. É até aqui que eu gostaria de ir. Então, esse texto, acho que, né, nos mostra boa parte daquilo que a gente precisa ter, né, para superar o luto, para superar essa dor que a gente tem quando perde um ente querido, quando perde uma pessoa tão repentino, né? Muitos dos casos de acidente, né, de doenças que levam nossos entes rapidamente. E as mortes prematuras, que eu acho que são acho que para as mães é muito difícil quando crianças e quando jovens, né, ceifam suas vidas. Vamos aí, professor. A Ângela aqui fez o comentário, a Ângela Furlan, sua amiga, né? Disse Sim. que faz 2 anos que perdeu o filho de 18 anos e a pergunta que ela se faz é por que não foi eu no lugar dele, né? É bem isso que você acabou de ler, né, Rômulo? Exatamente. Né? A Ângela... Pode falar, professor. Ângela e o pessoal, é muito impressionante. Deixa eu comentar uma coisa. Quando, embora eu seja médium e tenha um mentor, muitos que me ajudam na vida são padres e pastores, viu? Nos momentos mais difíceis, inclusive quando iniciou minha mediunidade, e até quando eu tive problemas, porque na vida a gente tem um luto por fases também, né? Por um bem material, por perda de um emprego, perda de relacionamento, às vezes a gente se perde o sentido da vida, e até a gente questiona a nossa existência, questiona quem é Deus também, né? E nesses momentos, quem que me auxiliou e me encaminhou na vida foram padres e pastores, né? Então olha como que a Deus age na nossa vida, né? Inclusive, uma vez eu estava passando numa fila de confissão, eu falei, eu vou confessar por um homem, ele pensa que é Deus, eu falei, eu vou entrar lá e vou falar com esse padre. E eu entrei e falei tudo que eu tinha que falar, o padre falou, que bom ouvir isso de você.
E ele falou, olha, questione Deus. Deus não é igual a gente que odeia. Deus é amor, Deus é perdão. Encontre a sua forma de amar a Deus, de amar a si mesmo. E eu saí dali um outro homem, né? Eu agradeço aquele dia por a Igreja Católica estar com a pila de confissão ali, né? E na semana seguinte eu fui visitado por uma senhora que era evangélica. Ela falou, você ora? Eu falei, eu rezo sim, eu sei o Pai Nosso, Ave Maria. Ela falou, não, orar é uma entrega, é você falar com Deus e conversar. Aí eu falei, nossa, eu com 2, 3 faculdades e achando que sabia tudo, e no fundo o que eu preciso mais é ser mais humilde. Eu estou aprendendo com uma senhora aqui, que ela não se formou em nenhum lugar, mas ela estava se formando na escola da vida, né? Então, quando a gente troca esse conhecimento, e aí a gente se questiona às vezes, né? Por que meu filho e não eu? Por que essa criança que veio? Quando você começa a estudar a imortalidade da alma, quando a gente começa a entender que nós somos um ser maior, a gente começa a aceitar mais os desafios do luto, o desafio da morte, o que é luto, né? O que é a morte, como que funciona o processo de luto. Nós somos um eterno aprender. Faz 100 anos ainda que estão estudando a mente, não consegue explicar o que é a mente. Imagina explicar quem somos nós, o que acontece totalmente conosco nessa caminhada, nessa jornada aqui na nossa existência, né? E aí a gente vê que o luto é um processo que se inicia a partir de uma perda de uma pessoa querida, ou às vezes numa situação semelhante à perda de uma pessoa querida, que surge o luto através da perda de um contato afetivo com alguém, com alguma coisa, ou com algo que a gente já está acostumado, né? O luto tem um luto pelo ente querido ou o luto pela situação. Imagina, eu posso ser mandado embora do emprego e eu tenho um luto porque eu perdi aquele emprego ou porque eu perdi um relacionamento. Então, quando a gente vem conversar sobre esses temas, a gente acaba esclarecendo as pessoas, se esclarecendo também que existe um processo, existe uma análise. Hoje, graças a Deus, com a física quântica, com as ciências da natureza, estamos aprendendo sobre a mente, sobre energia, e a gente pode ajudar um ao outro, né? E é sempre bom a gente analisar pelo processo histórico. Quando eu vou estudar a cultura, eu estudo pelo processo histórico. E assim, eu sempre falo para os meus alunos, para as pessoas, a religião ela é boa. Nós temos muito a aprender com todas. Nós temos a aprender com Maomé, com Jesus Cristo, São Francisco, com Buda, com Kardec, com Chico Xavier, com Gandhi, Confúcio. Eles trouxeram grande ensinamento. É que muitas vezes nós ainda somos pequenos para entender o que eles queriam dizer, né? Então você pega aí Jesus, quando ele fala, nós somos todos irmãos, nós somos filhos do mesmo Pai, amai ao próximo como a si mesmo. Na verdade, nós somos uma criança aprendendo a engatinhar no conhecimento do mundo, né? A gente fala assim, nós somos todos irmãos, mas como assim eu sou irmão? Nós somos todos filhos do mesmo pai, mas ao mesmo tempo a gente se vê como um indivíduo independente na sociedade. Mesmo eu falando assim, olha, é meu irmão. Tá, é meu irmão, mas eu considero irmão apenas aquele que veio com a família, e muitas vezes eu não me dou bem com aquele irmão também. Aí quando a gente começa a aprofundar os estudos, por exemplo, você vai pegar Emile Durkheim na sociologia, ele fala assim, olha, todos os indivíduos estão interligados. E toda a ação do indivíduo tem que ser em prol da coletividade. Ele não entendia de física quântica, talvez ele não era até cristão, mas ele estava reproduzindo o que Jesus falou lá, nós somos todos irmãos. Aí Luiz, Oi. Desculpa, só entrando nisso mesmo que você está nesse assunto aí, tem uma pergunta que acho que já dá para você continuar a explicação e dar uma resposta para nossa colega aqui. E também é tema do seu livro. Ela perguntou aqui, o que acontece com uma mãe que pede a morte porque perdeu um filho? O que acontece com essa mãe que ela pede a morte para ela pelo fato dela ter perdido o filho? Eu acho que você é a pessoa indicada para estar dando um retorno, né? Um retorno. Não, tranquilo. Então, olha só, quando Jesus fala, nós somos todos irmãos, é difícil para a gente entender que aquele que me ofendeu é meu irmão.
que aquele que causa algum mal para mim é meu irmão. Só que aí eu entro com a física quântica ela vem explicar a energia. Deus está em todo lugar. Eu faço parte de Deus. Eu estou em Deus e Deus está em mim. E se nós somos todos filhos de Deus, meus amigos, eu estou em você e você está em mim também energeticamente. Energeticamente nós estamos todos ligados. E aonde que eu quero chegar com o luto e essa ligação? Se eu estou você e você está em mim, por que essa mãe, o luto dói nela, o luto dói em mim, o luto dói em você? Porque, na verdade, como nós somos todos filhos de Deus, estamos todos interligados, quando eu perco alguém, eu não estou perdendo só alguém, é parte de mim que está indo embora. E se parte de mim está indo embora nessa ligação, parte dele está ficando em mim também. Por isso que o luto dói e muitas vezes nós precisamos entender o processo para passar por ele. Porque não é só um ente querido que está indo embora, é uma parte minha que está indo junto com ele. E quando essa Sem parte contar que vai... os sonhos, né, Luiz? Todos aqueles sonhos, aquilo que você sonhou para o seu filho, aquilo que você sonhou para o futuro dele, para aquilo que você sonhou viver com ele, aquela família que você sonhou, todas aquelas realizações, aquelas idealizações morrem junto. Olha, ela morre junto. Meu livro ele tem uma parte, eu aprendi muito com o Amor Vence o Suicídio. Quando há o planejamento kármico, existe uma carga de energia que vem com você. Você vem com pré-estabelecido para viver durante um tempo. Depende da necessidade para a sua evolução. Para a mãe, para o pai, quando você perde o ente querido, por essa energia, quando ela leva a parte tua, ela deixa a parte de você, ela dói porque ela causa a saudade. A saudade é o fio que liga dois seres que se amam. Exatamente. É o fio que vai ligar. E a gente tem que entender isso como uma forma natural. Agora, o grande mistério é como passar por essa fase de luto. Como que ele consegue, como que eu consigo superar esse luto? Aí entra a fase do entendimento. Quando eu começo a entender que eu sou imortal, que eu tenho um processo, que meu filho tem um processo, eu vou começar a entender, olha... obrigado por você ter partido, obrigado por ter me ensinado, espero ter contribuído com você, siga o seu caminho e me espere, que nós somos imortais, nós vamos nos encontrar depois. Quando nós não estamos no nosso corpo, nós pensamos diferente. Exatamente. Aí entra o amor, né, Luiz? Vibrar no amor, né? Exatamente. Vibrar no amor. Você sabe, Luiz, que independente das religiões, seja ela qual for, todas falam da vida pós-morte, né? Então, assim, de uma forma diferente, mas falam. Então, assim, é o que você falou muito bem, acho que você colocou muito bem as palavras, né? Eu acho que o luto, o início para você superar o luto, eu acho que precisa ter uma coisa chamada, primeiro, assim, fé. A segunda, que é muito essencial, é a aceitação de tudo, né? Porque às vezes a gente fica se cobrando. Eu poderia ter feito algo diferente. Se eu tivesse feito isso, não tinha acontecido. Então, por uma mãe, é muito difícil ter essa aceitação, porque ela acha que uma mãe dá uma vida para um filho. A gente sabe disso, que as mães falam isso, né? Então, foi a pergunta, né, Matheus, que a nossa amiga aí fez. O que acontece com uma mãe quando... na verdade, a espiritualidade entende essa mãe. Esse coração que sofre, né? Cada um tem um tempo, né? Por exemplo, eu vou citar um caso aqui, ele é triste. Teve uma criança, ela caiu e o jacaré comeu aquela criança. Jesus fala, quem mata pela espada morrerá. Quando eu venho, eu me sinto na obrigação de passar pelo mal que eu fiz para apagar da minha alma, do meu espírito, da minha consciência espiritual, aquilo que eu fiz. Eu me sinto nessa obrigação. A hora que você vai psicografar, por que ele foi devorado por um jacaré? Na época que ele era um branco senhor encarnado, ele catava as criancinhas negras, que era considerado que não tinha aula,
alma e deixava numa espécie de isca para eles caçarem jacaré. Às vezes ele dormia, não escutava o grito da criança, o jacaré comia a criança. Então, Exatamente. imagina, depois que ele desencarnou, que ele evoluiu, ele falou, olha, só falta eu terminar isso para eu dar o meu passo seguinte na evolução espiritual. Então, mãe, vir mulher para esse mundo não é para qualquer um. Não. Vir mulher para o planeta Terra não é para qualquer espírito. Tem que ser um espírito muito corajoso, tem que ser espírito evoluído, tem que ser espírito que se dedica muito. E não é fácil cumprir a nossa missão aqui. Então, ser mulher, encarnar como mulher, é muito mais especial do que aparenta. E passar por essas fases, principalmente de perda do filho, o filho com deficiência, não é o filho que é especial, é a mãe que é especial. É a mãe que é especial. Porque ele precisa de um ser evoluído para ajudar ele. E aqui o Rômulo acabou de ler, a gente tem uma visão diferente da morte. Aqui no Ocidente, a gente tem a morte só apenas como algo ruim. Tristeza, né? Como tristeza. E em muitas culturas, a morte ela é o término de um tempo, o término de uma fase e começo de outra fase, né? O próprio Freud, quando ele começa a estudar a nossa mente, a psiquiatria ela entra para estudar o luto. Nós estamos começando a falar de luto aqui, mas ele começou a ser estudado há 100 anos, 150 anos, ainda é novo falar de luto, falar de alma, falar de vida após morte. Então, o Freud ele fala que o luto ele é uma necessidade do ser humano passar, é uma necessidade dele compreender que as coisas e a nossa vida, ela é transitório e precisa ser transitório. E o ser humano precisa passar por essas fases para sair mais forte, para abrir para novo e esquecer o algo que ficou na gente por muito tempo. A gente precisa renovar aquela energia. Então é preciso entender que muitas vezes nós precisamos abrir a mão dos vários tipos de luto que nós passamos no nosso cotidiano. Você já tem o luto da paixão, que às vezes encerrou uma paixão, o luto da perda de uma residência. Pode ver, às vezes a gente não quer se separar de um carro, porque está energia naquele carro ali. Exatamente. Às vezes você vai trabalhar, você deixa uma energia, você troca uma energia, você deixa um pouquinho teu com aquela pessoa, um pouquinho da tua energia no trabalho, de repente o patrão te manda embora, você entrou em luto. Você vai embora e você vai levar a energia dos amigos, vai deixar a tua energia ali. Ô, Luiz, só já acabei te cortando, né? A Paula mandou aqui, primeiro vou dar uma boa noite para a Rita, tá? É uma amiga minha também que está online e mandou boa noite para todos. A Paula fez uma pergunta muito interessante, né? Ela colocou assim, ó, por que tantos abortos espontâneos estão acontecendo de um tempo para cá? Essas almas não estavam prontas para a reencarnação, né? Então essa é a pergunta que ela faz. Cai naquilo que você está falando. Ele precisava, esse espírito que estava para reencarnar, ele precisava desse tempo apenas de gestação, né? Então, ele acaba... A gente não pode padronizar, porque tem o desenvolvimento da alma e tem o desenvolvimento biológico, né? O desenvolvimento material. Às vezes nós temos alguma deficiência no biológico ali, e assim, ó, pelo que eu senti quando eu descrevi o Amor Vence o Suicídio, a equipe espiritual ela vem com uma espécie de equipamento, e esse equipamento começa a transferência para o corpo. Existe todo um trabalho que com o tempo nós vamos perceber, nós vamos descobrir. Não é um... Você sabe, Luiz, que tem uma das obras do André Luiz, ele conta perfeitamente o quanto é difícil para um espírito reencarnar, o quanto é difícil a parte da fecundação, o quanto a espiritualidade trabalha para esse momento. E tem alguns casos que o espírito se arrepende. Então ele pede para voltar para o plano espiritual. Então, Paula, a resposta para você é isso. Não existe uma resposta exata, porque são N coisas que estão relacionadas. Às vezes foi um espírito que partiu faltando pouco tempo que ele teria de vida, de acordo com a espiritualidade, ele foi um pouquinho antes.
Então ele vem só para cumprir esse trechinho, essa gestação. E eu tenho uma amiga minha que perdeu um filho na gestação. Essa semana ela conversou muito comigo e ela já tinha pedido para a gente tratar sobre isso, que é uma perca muito dura, né? E as pessoas acham assim, é besteira, nem tinha nascido, como é que pode sofrer assim? Ainda ia nascer. Mas é muito sério para uma mãe que perde um filho mesmo na questão gestacional, né? Porque já tem aquela ligação espiritual, já tem aquela questão do amor, a ligação entre esses dois espíritos, né? Ô Matheus, Godoy, as minhas psicografias é muito ligada ao suicídio, aborto e acidente. E aborto e acidente, né? Sem contar nesse exemplo aí também, né, Luiz, que muitas vezes é uma prova para os pais, né? Exatamente, Matheus. Bem lembrado. Bem lembrado. É uma prova para os pais, para a família, né? Então, é muito dura, é uma prova difícil, que às vezes o pai e a mãe precisa, por isso que às vezes em vidas passadas ela não deu valor na questão da maternidade, né? Na questão da maternidade, às vezes já é fruto de um outro aborto, né? É tudo reminiscência de vida passada. É um caso de uma psicografia minha, eram gêmeos, e um teve aborto e outro não. E a mãe não aceitava. De repente, quando veio na psicografia, por que sofreu um aborto? Aquele ser ele não precisava mais encarnar. Só que o irmão não tinha vontade, tinha medo de ir. Ele se propôs a passar pelo processo de encarnação para ajudar o irmão. Então é coisa de arrepiar. Então cada um vai ter um processo. O que a gente tem que ter em mente é assim, ó, existe uma espiritualidade por trás, existe anjos, queira falar anjos, mentores, entidades, tem todo um trabalho tentando ajudar a gente. Ó, e o interessante, a mãe, ela perguntou, que ela estava perguntando agora, a mãe que deseja ir junto com o filho. O filho. De um tempo para cá, muitos cientistas, muitos psiquiatras, muitos psicanalistas têm estudado as fases do luto. E o luto ele tem a fase, eles dividem em 5 fases, né? Tem a fase da negação, que você vai falar, olha, não pode ser verdade isso, eu não aceito. Eu vou falar 5 fases primeiro, depois eu volto falando uma a uma. É a fase da negação, a fase da raiva, que a mãe vai entender essa sobre a raiva aqui, a fase da barganha, da negociação, existe uma fase depressiva e existe uma fase da aceitação, que a pessoa ela vê que não tem mais nada e começa a seguir à frente. E quase todas as pessoas, elas acabam passando por essa fase. Uns mais, outros menos. A mãe, logicamente, ela sente mais, porque amor de mãe é incomparável, não adianta. Amor de mãe é super incomparável, não dá para Diga-se de passagem, essas fases são saudáveis serem vivenciadas, né, Luiz? Precisa, né? Precisam ser vivenciadas. Todas elas não podem pular as etapas. Só que a maioria de nós não sabemos delas. Exatamente. Olha só, quando você sabe dessas fases... Aí é que vem um trabalho de um psicólogo, de um profissional, para ajudar a pessoa a passar por esse momento de uma maneira um pouco mais amena, mais tranquila. Muitas pessoas até precisam, às vezes, do auxílio de uma medicação, porque a dor é muito forte, a pessoa perde muito a vontade de viver. Então precisa às vezes, se é um caso que a pessoa está num processo depressivo muito forte, né, Rômulo? Ela precisa de um auxílio profissional, de um médico. Exato. E sem contar, Rômulo, assim, exato, sem contar, Luiz, que eu acho que o que mais me fez crescer na fé espírita, na fé espiritualista, é o tema de hoje. Porque eu acreditava que Deus, na sua bondade, no seu amor, seria incapaz de trazer ao mundo uma criança inocente, já com uma doença,
quantas crianças já nascem com uma doença, quantas crianças, como vocês disseram, morrem aos 1 ano, 2 anos, ou por vítima de um acidente, ou por uma doença, e eu ficava pensando comigo, que Deus é esse? Se Deus existe, como que Ele vai permitir que uma mãe passe por esse sofrimento? Se Deus existe, como que Ele vai permitir que um ser que é inocente, como que Deus vai permitir que esse filho dele já venha com uma doença? Então, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita e quando eu tive esse entendimento, esse discernimento de outras vidas, que nós temos esses resgates, que nós somos seres imortais e espirituais, aí eu realmente falei assim, não, esse Deus existe, esse Deus é amor, esse Deus que eu quero para mim, é esse Deus de amor que eu acredito. Exatamente. Não é? Ô, Matheus, vamos dando uma passadinha nas perguntas. Eu estou tentando acompanhar que tem bastante gente fazendo, né? Que bom, que bom. Isso, teve um comentário. Lembrando que aquelas que não forem respondidas, manda de novo pelo direct que nós estaremos respondendo. A Ângela Parra, ela colocou assim, eu achei super interessante. Estamos temporariamente humanos. Né? Ela fez aqui uma observação. Filósofa, viu? Isso. Ela é filósofa. Aqui, a nossa amiga lá, a Carla, mandou assim, ó, temos as fases do luto, aquilo que você falou, Luiz. E a aceitação é a última das fases do luto. Todas as fases são importantes, pois até mesmo para a saúde mental. A Carla, psicóloga, entende do assunto, né? Depois teve aqui, ó, a Úrsia perguntando assim, ó, ter um filho especial é uma missão desafiadora. Foi aquilo que a gente falou, às vezes é uma missão, uma prova para aquela mãe, para aqueles pais, para aquela família, né? Que passa o karma, por isso. Tem karma coletivo, karma individual, né? A verdade é que quando nós estamos conscientes, nós queremos ajudar. A nossa família espiritual ela é muito maior do que nós acreditamos, né? Então a gente se propõe a ajudar. A maioria das pessoas que nascem, elas nascem com uma programação espiritual quando tem mérito, né? Ela vem com essa programação. A Carla é psicóloga e ela pode ajudar a gente nessa explicação das fases, porque ela pode passar essas fases também, ela é fora de ordem até às vezes, né? E a gente pega aí a fase da negação, é o superego que está entrando em ação para proteger a gente, né? A gente recebe aquela notícia, ela é muito forte, então eu tenho uma tendência a negar aquele fato, aquele acontecimento, para proteger a nossa parte psicológica. Olha como que quando a gente começa a analisar com o psicólogo, com o psicanalista, ou com o psiquiatra, a gente começa a entender, e aí nessa negação a gente busca o isolamento. Aí quando você tem uma psicóloga, psicanalista, conversar, ele começa a te orientar, ó, você está nessa fase. Imagina, depois você pode entrar na fase da raiva você vai ter aquela angústia, você vai ter desespero, você vai ter medo, você vai ter culpa. Você pode se culpar a Deus, você vai se sentir meio que frustrado, você vai sentir uma frustração. Então, você pode cometer coisas ríspidas, às vezes ser desagradável, né? Fugir da realidade, ser agressivo. Então, olha só quanto que tem em cada fase, e um psicólogo, o terapeuta, ele vai te orientar, ó, você precisa sair dessa fase, você está passando por isso. Inclusive essa fase ela pode ser autodestrutiva. Você pode começar a beber exageradamente, querer destruir propriedades, coisas alheias, ir para o mundo da droga, né? Agora, quando a gente faz uma live dessa, esclarecendo, conversando, e tendo uma psicóloga, uma filósofa participando, outros, às vezes, religiosos que... Temos uma terapeuta, está participando aqui com a gente também. Eu queria dar uma dica aí, fica uma dica aí para essa mãe
né, que disse que às vezes, né, tem vontade de, né, deseja a própria morte, né? Primeira coisa é que a fase do, ela falou que faz 2 anos. Primeira coisa é que os psicólogos dizem que a fase do luto, tá aí o meu professor para me ajudar, pode durar de 1 ano e meio até 3 anos dessa fase, né? Depende de pessoa para pessoa. E a segunda coisa que, na verdade, assim, seria a sugestão, né? A sugestão que eu daria para ela, de quem leu o livro do vosso professor aqui, a sugestão é ela começar. Eu sei que é difícil, eu sei, eu não sei o sentimento dela, né? Só ela sabe, mas assim, o remédio para curar o seu coração é você começar toda vez que vier esse sentimento ruim, você começar a trocar por sentimentos de amor pelo seu filho. Então, começa a amar o seu filho cada dia mais, cada dia mais. Quando vier aquela angústia, aquela dor, aquela tristeza, aquela falta de vontade de viver, você luta contra esse sentimento e começa a amar o seu filho, mas ama ele sentindo que ele está junto de você. Você tem que começar a amar ele como se ele tivesse cada dia mais junto de você. E aos poucos, cada dia mais, você vai trocar esse sentimento ruim por amor. Até que o sentimento ruim vá embora e só fique o amor. Eu tenho certeza disso, eu não estou sugerindo, eu tenho certeza absoluta, né? O meu anjo bom que está aí para me ajudar a dizer que isso é verdade, não é, Rômulo? Matheus, você falou assim, o pensamento, ele é o maior imã do mundo, a gente atrai o que a gente pensa. O Ivan colocou aqui, meu amigo, que o meu som está muito baixo. Como é que é o seu som para vocês aí? Tá ok? Eu acho que ele vai começar a cortar. Vou dar uma cortada, Rômulo. A Fran, aqui, ó, dando os parabéns. Matheus, o que você falou é essencial. Eu posso falar isso com toda clareza, porque eu passei por uma situação de luto. Eu vivo um luto ainda, porque é muito recente. Sim. Né? Então, eu acho que, assim, quando eu comecei a perceber, né, apesar de eu ser espírita, né, de eu já ter o conhecimento, uma coisa é você estar lá no livro, lendo, vendo tudo. A outra é você sentir na pele. Né? Então, teu mundo desaba, todos os seus planos acabaram para você, a tua vida não tem mais graça. Então, eu queria falar para todas as pessoas que vivem um luto, seja independente de quem que seja. Uma das coisas fundamentais é vocês continuarem a viver. Porque o nosso ente querido, ele não deixou de existir. Se ele te ama, ele não deixou de te amar. Então, tudo continua da mesma forma. A única diferença é que ele está num plano superior, num plano diferente do nosso. Então, tudo que a gente sente, ele sente. Se a gente consegue emanar amor, é o que você falou, se a gente emana amor, o nosso ente querido emana amor. E ele precisa, eu vou deixar bem claro, ele precisa que a gente siga a nossa vida, que a gente volte a viver. Quando a gente passa pelo luto, eu passei por isso. Eu falei, nunca mais eu vou sorrir, nunca mais eu vou ter felicidade, nunca mais eu vou brincar. E eu vi que isso faz parte de um processo. Eu tive que viver... Ô, Romulo, você me dá uma licença, com a sua permissão? Eu não sei se todo mundo aqui tem o conhecimento, mas se você me permite, só para ficar ainda mais nítido e claro para as pessoas, para saber da sua dor, o Rômulo perdeu a noiva, né, Rômulo? Num acidente de motocicleta, né? Fazem 2 anos, eu perdi a minha noiva. Então, para mim, essa dor foi muito grande. E até hoje a gente convive com isso. Mas, e eu tive o privilégio de estar dentro de uma casa espírita e ser espírita, para ter um entendimento diferente. E, novamente, eu queria agradecer aqui hoje na live ao Luiz Carlos, que ele foi autor de 2 psicografias da minha noiva. Ele que psicografou. Então, isso conforta muito. Isso traz um conforto. Então, as pessoas
independente de religião, quando acontece uma perca, elas querem saber como que acontece. Elas procuram o espiritismo, mas elas querem coisas reais, psicografia. E a gente precisa deixar bem claro que o telefone toca só de lá para cá. Não é o ato da pessoa querer. O ente amado que foi, a permissão será dada. Então, é muito importante. Então, o que eu falo? Não deixem de viver, apesar das dores, do choro, da tristeza. Isso tudo faz parte. Só que a vida nossa continua. Para os nossos entes queridos permanecerem no mundo espiritual, também vivendo, porque lá é a verdadeira morada, nós precisamos viver aqui. O choro, a depressão, a raiva, tudo isso... O sentimento de culpa. O sentimento de culpa, às vezes é o que eu falei, a gente fala assim, eu poderia ter feito tal coisa, ou se a gente brigou com essa pessoa, e agora? Fica aquele remorso. Não, a pessoa quando vai para o plano espiritual, acaba tudo isso. Ela é realmente um espírito, o pensamento é diferente, que nem, geralmente quando as pessoas falam, como é que eu vou seguir minha vida, fazer uma nova família, como que eu vou ter um novo companheiro, a pessoa vai estar lá vendo. Não, gente, o amor é universal. Quem ama, continua amando da mesma forma, só que não tem mais essa carne aqui, essa matéria. Aqui a gente tem os ciúmes, a gente tem o egoísmo, a gente tem a ganância. E quando a gente parte para o plano espiritual, a gente leva o que a gente fez aqui, o aprendizado. E a visão é totalmente diferente. Então, eu aconselho a todos que passam pelo luto, pela perca, pelo sofrimento. É natural, pode chorar, claro que pode, dói, é difícil. Mas o que precisa ser feito é o choro. Eu falo isso muito para minha amiga Ângela. Ângela, levanta, chora, faz uma prece para o teu pequeno e segue a tua vida. Ele quer, cada dia que você passa, cada dia que você supera essa dor e convive com essa dor, é um passo que você dá em direção a ele. Ele já está lá na chegada. Nós é que precisamos chegar até eles. A missão foi cumprida, né? Então, seria muito injusto. Eu sei que nós somos egoístas. Se perguntar, todos nós queremos nossos entes de volta, se pudesse escolher. Mas não é assim que funciona. Então, tem aquele caso que conta muito do Chico, que eles dão um exemplo sobre a perca. 2 companheiros de cela estão numa penitenciária, são muitos amigos, são muitos ligados. Chega o tempo de um, cumpriu a pena. Ele vai se despedir do amigo e fala, eu ganhei a liberdade, eu estou indo embora. Seria justo aquele que fica querer que o que ganhou a liberdade, que cumpriu a tua pena, ficasse lá com ele? Não, tem que deixar ele ir. É isso que acontece com os nossos entes. Eles cumpriram aquela missão, eles cumpriram tudo que tinha que ser feito. E foram, porque tinha menos débito que a gente, tinha menos contas para pagar. Então, o luto, ele mexe muito com a pessoa. Eu falo que o luto é como se fosse uma joia, um diamante bruto. O luto, ele vai lapidando a pessoa que sofre o luto. E você não entende que você está sendo forjado, que você está se tornando uma pessoa mais forte, uma pessoa mais ligada a Deus. Uma coisa que foi essencial para... Mais humana, né? Mais humana. Você passa a dar mais valor às coisas verdadeiras da vida. O luto, quem quer superar o luto, mergulhe na caridade, no trabalho ao próximo. Quando a gente está trabalhando para o próximo, a gente esquece da gente, a gente esquece a dor, a gente esquece o sofrimento, a gente às vezes até esquece a saudade, porque você vê que você está auxiliando. Então, a caridade, o trabalho dedicado ao próximo, é das formas, eu acho que, mais rápidas de superar o luto. Aí a pessoa fala, mas como que eu vou ajudar alguém se eu próprio não estou bem, se eu choro? Mas comece a ajudar aos poucos. Ajude aquele vizinho, vai numa instituição de caridade, vai num asilo fazer uma visita, num orfanato. Fazem campanhas para arrecadar alimentos. Isso vai ajudando as pessoas a se curarem. Você vai se tornar, isso eu falo com toda a certeza do mundo, você se torna uma pessoa mais forte. O que antigamente te abalava, às vezes a perca
de um emprego, uma promoção no emprego que não veio, a troca de um carro que não aconteceu. Isso abalava as pessoas. Quando a pessoa passa pelo luto, que ela supera o luto, essas coisas se tornam pequenas, minúsculas, perto dessas coisas. Porque a dor é insuperável. Não se isolam, não se isolam. O teu quarto não é o melhor lugar para você ficar. Isso eu falo de experiência própria. Vai trabalhar, continue no seu serviço. Pegue sempre a gente ter um amigo que a gente possa ligar. Não tenha vergonha de falar o que você sente. Às vezes, não tenha vergonha de sorrir. Às vezes, você vai se pegar sorrindo, você vai falar assim, o que as pessoas vão pensar de mim, porque eu já estou sorrindo, acabei de perder meu ente querido. Não, o teu ente querido quer que você viva, que você siga a tua vida. Não Seja feliz. Não, isso, não pare a tua vida. Tem muita gente que fala, mas eu sinto tanta saudade do meu avô, do meu pai que partiu. Eles também. A saudade é algo que fere nos dois mundos. É um sentimento que tanto nós, encarnados, e os desencarnados sentem. Então... E ao fundo dessa saudade vai ficando uma saudade a mais amena, né, Rômulo? Exatamente. Outra coisa que a gente precisa ter são as lembranças dos bons momentos. A energia que fica. Quando a gente lembra aquele dia de uma festa, de um passeio, que a gente deu gargalhada com aquele ente querido, isso afeta o teu coração, tira aquele peso que você está, e para o desencarnado, para o ente querido, ele também sente esse sentimento. E ele entende que você acredita, que você tem fé. Quando a gente fala, nunca mais vou ver, vou parar minha vida, não vou em tal lugar mais. Não, não é isso. Eles querem vivência, vivam a forma mais correta. Pratique a caridade, acima de tudo. E dedique ao trabalho ao próximo. Você vai ver, essa dor, ela vai ser tirada aos poucos. Não queira sair do luto da noite para o dia. Não vai acontecer isso. Não queira achar, mas eu não consigo sonhar com o meu ente querido. Né? Muitas pessoas falam isso. Às vezes você não está preparado para receber um sonho, porque o sonho, para nós que somos espíritos, nós sabemos o que realmente é o sonho. O sonho é a emancipação do nosso espírito e realmente há o encontro daquele ente. Não é simplesmente uma ilusão, não. Então, assim, às vezes nós não estamos preparados. Só que para a pessoa poder vir nos visitar, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar vivendo, né? Sentir saudade, chorar, aquele choro bom é permitido. O que a gente não pode é indagar a Deus o porquê. Eu falo que se a gente trocar os porquê para a simples frase, para que aconteceu tudo isso na minha vida? Qual é o real motivo de estar acontecendo essa perca? O que eu preciso tirar dessa dor? O que eu preciso? Era para me tornar uma pessoa melhor? Era para me fortalecer? Era para eu dar mais valor à minha vida, o meu tempo, dedicar mais à minha família? Você pode ter certeza que de uma dor que é essa do luto, que é uma dor, eu acho que não tem dor igual a essa, a perca de uma pessoa. Essa dor, ela não vem à toa, ela não foi criada à toa, mas a fé, o trabalho, a caridade e a vivência. Quando eu digo vivência, você ia trabalhar, continua trabalhando. Você saía no clube com os amigos, continua fazendo isso. Segue o rumo natural da vida. Nós precisamos, não pode se isolar, Matheus. Então, quando você fala procura de um profissional, eu acho super importante. Vou rezar por você. Quando não consegue tocar a vida, quando ela não consegue tocar a vida dela em frente, ela precisa da ajuda do profissional. O profissional, o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, não é feio, mas... Eu disse em relação àquela mãe que tem pensamento de tirar a própria vida, né, Rômulo? Isso aí já é uma pessoa que precisa de uma ajuda profissional, né? Uma pessoa maravilhosa, eu conheço ela, eu acompanhei todo o ocorrido, né?
Inclusive, ela foi lá na nossa casa, eu levei ela até lá. Então, mas ela é guerreira. Ela tem 2 filhas, 2 pequenas, tem netos. E eu falo muito para ela isso. Que a missão dela era direcionar o pequeno dela, que é o Caio. E ela fez, ensinou ele a ser um menino honrado, um menino trabalhador. A dor dela é muito grande. Oi. Inclusive, tem muitos casos, tanto de aborto como suicídio, que ele volta na mesma família como filho ou como neto. Exatamente. E a Ângela... É muito comum, às vezes, o corpo da mãe, eu já peguei caso assim, o corpo da mãe não está preparado, é frágil, e acontece o primeiro aborto, depois vem um filho, é aquele mesmo espírito que retornou. E se ele não conseguir retornar depois, e ela já tem um outro filho, ele pode vir como neto também. Então, às vezes, nós estamos cuidando daquele ente que foi embora e nós não sabemos, tá? Tem essa parte também. E assim, chega uma parte do momento do luto que a gente passa por um momento depressivo, a gente começa a ficar acometido de grande sofrimento e ele prolonga às vezes por semana e até meses. E aí o que a gente acaba acontecendo? A gente acaba pegando aquilo como combustível para se entregar mais àquela tristeza. É nessa hora que a gente precisa de uma ajuda, inclusive de uma pessoa externa, para falar um pouquinho mais sobre isso, para compreender, para tirar esse combustível. Porque a gente precisa de alguém que está fora para enxergar esse fato e esse acontecimento, que faz parte da maioria dos lutos. E muitas vezes nós não sabemos, mas o psiquiatra, o psicanalista, o psicólogo, ele vai saber. Tem uma amiga nossa que você falou que ela é da área, né? Eu acho que, inclusive, a gente pode ver um dia com ela, para ela falar dos nossos pensamentos, como que a gente controla o nosso pensamento, como que o ego vai aí recalcar as nossas ideias, porque tudo fica guardado na nossa mente. A Rita, ela falou que quer fazer uma live com a gente. Então ela Vamos! vai ser um prazer. Eu ia falar assim, a gente tem, porque é bom a gente entender também do processo obsessivo. Então, eu estava comentando com o Matheus, tem a Rafaela, que é escritora do Letra Espírita, que a área dela é obsessão. Então, a gente pode marcar um dia, a Rafa vem no meu lugar e ela fala sobre obsessão. E os 4 ficar. E um dia essa amiga nossa vir para a gente falar do nosso subconsciente, como controlar a nossa mente, complexo de Édipo, o que ele pode causar. Excelente. Inclusive, coisas de quando nós somos criança interferem no nosso sonho. Às vezes, a gente perde um ente querido através de suicídio, ou às vezes criança, e o senso comum ele fala o quê? Olha, tá num lugar ruim, está acontecendo isso. As pessoas vêm e acabam complicando pela falta de conhecimento. Exatamente. Acaba complicando mais ainda. Qual sonho que é do meu subconsciente? Qual sonho que é desdobramento? Exatamente. Às vezes eu assisto um filme de terror e sonho com o meu ente querido. Eu falo, nossa, ele está num lugar ruim. Exatamente. E ele não está. Foi o meu subconsciente que projetou aquele simbolismo da pessoa. Falou das pessoas, né? Não chora porque ele fica preso aqui 50 dias. Né? Cuidado. Vamos passando aqui as perguntas um pouquinho. A Aline colocou aqui, o amor é eterno, a saudade também, mas só fica as lembranças boas e os bons momentos. Realmente é isso. Professor, olha aí. Eu sonho quase todas as noites. Quem está falando é a Paulinha. Eu sonho quase todas as noites com minha mãe. Está viva. Aí eu acordo mal. Como faz para passar isso? Com certeza ela perdeu a mãe. Ela sonha com a mãe, que a mãe está viva. E ela diz que acorda mal, Luiz. Nesse caso, o que eu recomendo? Uma oração. Uma oração. Eu, na minha visão, a psicóloga está aí, ela pode me corrigir. Eu vou falar da minha visão como sociólogo, tá? Eu tenho que começar a me preparar para dormir quando eu me preparo para sair. Porque o sono, ele é muito importante para nós, é onde que ele vai reassociar os sonhos ali.
E se eu penso muito no meu ente querido, eu vou ter uma tendência a sonhar com ele de forma figurada. Na visão espírita, como que é o desdobramento espiritual? Você vai sentir o lugar, você vai sentir o cheiro, você vai sentir as sensações daquele local. Você vai sentir, mas é assim, ó, eu ainda, nos meus desdobramentos, até nos caminhos que eu já fiz pelo umbral, o teu anjo da guarda, ele não vai deixar você ir até o umbral atrás de alguém. Conversa com ele, ele prepara você, ele te auxilia durante a noite, ele te auxilia durante o sono. Eu falo anjo da guarda, pode ser mentor, ele pode ser o guia. Na minha visão, tem 2 vezes no dia que nós temos que fazer oração. E essa oração de conversar mesmo com Deus, conversar com o invisível, com o guia. De manhã, a hora que você vai sair, que você não sabe o que vai encontrar, e à noite é a hora que você vai se emancipar. A hora que você acordar, comece a fazer oração. Antes de dormir, converse com o seu anjo da guarda, com o seu guia, e fala para ele, olha, me leve para fazer curso, me leve para aprender mais, me ajude, converse mesmo, gente, você não está louco. Ele está aí para escutar você, desde quando você nasceu. E ele vai dando os recados. Eu peguei um sonho de uma pessoa uma vez, ela falou, eu dormi, eu sonhei que minha mãe estava no jardim. Ela não estava no jardim, ela não estava sonhando, ela foi levada para obter respostas através do sonho. A comunicação ela não vem só pela psicografia, ela vem intuitiva, ela vem no sonho, ela vem naquele momento que você está lá lavando a louça, que você está desligado da vida, que você sente aquela sensação, tá ali do teu lado, velho. Já aproveita e fala, muito obrigado, prazer em revê-lo, que bom, nós vamos nos encontrar um dia, fica bem que eu tô bem. Você sabe que você falou de uma coisa muito importante, né? O preparo para o sono. Às vezes a gente fica agitado, totalmente estressante no serviço, e a gente fala, não vejo a hora de tomar um banho, deitar e dormir. Às vezes a gente esquece até de fazer a prece. Então, para Paula, por que você acorda mal? Então faz isso que o Luiz pediu. Eu também concordo plenamente com ele. Antes de você pegar no sono, faça a tua prece, pede para o teu anjo de guarda, para o teu mentor, seja lá qual for a tua religião, peça para Jesus, né, te iluminar, te dar uma noite de descanso, uma noite de luz. Você vai ver, quando você acordar, mesmo que você, às vezes, se acordar mal, faça uma prece de agradecimento. A tua mãe, ela está tentando se comunicar com você. Isso é uma dádiva. Tem muita gente que não consegue. Eu nunca sonhei com o meu ente que já desencarnou. Eu peço, o meu avô já fazem 6 anos que eu peço isso. Eu nunca sonhei, nunca, e nunca tive psicografia, nada. Mas toda noite eu peço em oração para cuidar muito bem dele, que ele siga no plano espiritual. Pois não. O Flamarion falou que você não é que você não sonhou, é que você só não lembra, viu? Ah, tá, foi ele. Tá bom? Tem a Roseli aqui também. Quando eu e minha mãe, a mãe dela fez a viagem, ela chorou muito. Mas o que confortou foi saber que ela estava bem, que ela foi para um lugar onde ficaria bem. Hoje fica imaginando ela trabalhando no plano espiritual, exatamente é isso. É isso que ela precisa, né? Aí ela colocou espiritual, pois ela tinha uma alma linda, sempre ajudando as pessoas. Então, quer dizer, os nossos entes, eles precisam que a gente tenha essa informação. Que Santo Agostinho tem uma frase muito bonita que ele fala, continue me chamando da mesma forma que me chamava. O amor não termina. É a gente que precisa ir até eles, né, Luiz? E assim, o senso comum, você sonhou com cobra, é isso. Você sonhou com aquilo, é isso. Não, minha amiga, começa a analisar o teu dia a dia, que cada subconsciente de uma pessoa, ela vai trabalhar com um simbolismo diferente. Nem sempre quando você sonhou com coisa ruim, quer dizer que é algo ruim. Você vai estar ligado no seu cotidiano. Nem sempre é espiritualidade, né, Luiz? Às vezes é só um sonho. Às vezes é só um sonho. Nem tudo que se sonha é da espiritualidade. Também por isso que lembrar disso. Muitas vezes
É o seu subconsciente que está trazendo alguma memória. Alguma memória. Por isso que é bom você prestar atenção no seu cotidiano. O que que você está assistindo na tua vida? Você está assistindo filme de terror, filme de suspense? Você tem alguma da Atena, alguma coisa? Olha o teu dia a dia que você vai encontrar a explicação. Uma pessoa fica insistentemente falando doente, falando para as outras pessoas doente querido, insistentemente, isso acaba atraindo esse pensamento para a hora do sono. É simbólico esse sonho, tá? Então, conversa com o teu anjo da guarda que vem as respostas verdadeiras para você. O professor, a Ruth, ela colocou aqui, ó, falo muito com meu pai que faleceu há um mês. Será que ele me ouve? Claro que ele não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida. Não só que ele te ouve, como ele sente o que você sente. Se você emana amor para ele, você não tenha dúvida que essa sensação de carinho, de gratidão que você tem por ele, chega na mesma forma. Então, através da prece, Ruth, você não tenha dúvida, você pode sentar no teu quarto, se concentrar, realmente bater um papo. Conversa. Você não é louca, não. Não é que, né, as pessoas falam muito isso. Está conversando com quem? Com quem já foi? Não. Conversa sim. Fala de todo o sentimento, de toda a gratidão que você teve por ele. Que ele não tenha dúvida. Então, a tua resposta é assim, será que ele me ouve? Sim, ele te ouve. Eu vou ver. Ouve muito. A velocidade do nosso pensamento ela é muito mais rápida do que a velocidade da luz. Ela quebra muito barreira e chega quase que de forma instantânea. Tá? Até mesmo quem achar que perdeu alguém que não está em boas condições, e o livro mostra isso, a nossa oração ela é tão profunda que ela tira as pessoas do umbral de buracos que vai cair, de precipício, faz adormecer no umbral e conforta. A mãe, vocês têm uma oração, um coração que vocês não fazem ideia. O Chico fala isso. Quando uma mãe ora, arromba as portas do céu. Vocês não têm noção do que uma oração de uma mãe. Eu fico com inveja, pronto. Eu fico com inveja. Eu quero evoluir um dia para vir mulher. Ô, Luiz, você sabe que você falou sobre o teu livro, né? Vamos deixar aí, às vezes, as pessoas que não entraram no começo da live. O livro que o Luiz está falando é O Amor Vence o Suicídio. O Luiz Carlos, que tá lá, ó. Na Amazon, tá lá disponível para compra. É o 8º livro mais vendido, tá? É sobre isso. E a Carla aqui, ó, colocou assim, minha avó faleceu há muitos anos. Tínhamos uma ligação muito forte. Somente sonhei com ela 12 anos depois da morte dela. Hoje, como espírita, eu entendo que naquele tempo não era para acontecer. Então, ela entendeu o porquê de tudo isso, né? Posso falar um pouquinho como é que funciona a psicografia? Deve, Luiz. Deve. Claro, por favor. O telefone, ele toca de lá para cá. E muitas vezes o espírito ele também não está preparado lá. A saudade, ela fere 2 mundos. Por isso que muitas vezes nós podemos ajudar mais eles ainda fazendo a oração. Tem espírito que chega no dia da psicografia, ele está ansioso naquele momento que ele sente o nosso corpo, ele começa a chorar copiosamente, porque ele está com saudade também. Você precisa conversar com ele e falar, calma, eu não estou conseguindo escrever. Às vezes vem um médium atrás para filtrar a comunicação, o médium chora também, de tão emocionante que são as sensações. E não é assim, olha, eu vou descer lá hoje e vou psicografar. Existe um centro de comunicação onde eles preparam o espírito. Existe uma análise do médium também. Se eu não estiver bem naquele final de semana, eu não consigo captar a psicografia dele. Eu começo já a sentir as sensações, no meu caso, né, na sexta-feira. Imagina se eu perder alguém naquela sexta, se eu bater um automóvel naquele final de semana, aquele grupo de espírito que ia psicografar comigo,
Não vai conseguir. Aquelas pessoas que a espiritualidade trouxe para receber a psicografia vão voltar para trás sem a psicografia também. Por isso que exige muito do médium. Demais, né, Luiz? Demais. O livro do André Luiz, psicografado pelo Chico, nos domínios da mediunidade, fala como é difícil uma psicografia. Como é difícil. Então, assim, a gente poderia colocar alguns livros, que nem o seu, O Amor Vence o Suicídio. Vocês poderiam ler para ver a história. Também tem o filme A Vida Continua. É um livro e um filme, tem. Muito bom. Fala sobre o ente desencarnado, conta muito isso sobre o luto que a gente está falando aqui, né? A Ângela aqui, ó, mandou mais aqui, ó. Quando minha mãe partiu, eu consegui conversar com ela. Quando minha tia partiu, eu não consegui nem aceitar a ida e ainda não consigo falar com ela. E eu gostaria tanto de falar com ela. Então, Mas não é que não consegue. Nós somos uma anteninha que tem uma frequência. Então, o que está passando no nosso pensamento e no pensamento do outro lado? Às vezes, ela vem e você não consegue captar essa anteninha, entendeu? Da não captação, aqui onde ela fala, eu não consegui aceitar ainda. Aceitar. Imagina, aceitação. Se eles deixarem ela vir e existir a comunicação, será que não vai abalar mais as pessoas? Tudo isso tem que ser analisado também. A gente tem as fases do luto aqui, que nós falamos, e uma delas aqui é a negação. Se eu estou em fase de negação e eu tenho essa comunicação, se eu estou começando uma aceitação e vejo a projeção dessa comunicação, será que eu vou continuar com a aceitação ou eu vou retroagir nessas fases do luto? Olha como é que é, olha como é que é interessante. Pode atrapalhar, né, Luiz, o ente querido? Ô, Matheus, eu acho que a internet do Luiz caiu, não sei para você aí. Isso, mas também, Rômulo, já vamos finalizando, né, que já estamos chegando a quase 1h30, né? Vamos aguardar o Luiz retornar, né, Matheus? Vamos aguardar ele retornar, né, para terminar o raciocínio, né? Não sei se é do teu agrado, mas se você compartilhasse a tua experiência que você me contou da igreja com teu pai, eu achei muito linda essa história, né? É algo que muito forte. Na verdade, o que o Luiz falou aí, né, que a psicologia explica muito essa questão do que a criança vivencia na infância, que isso tem tudo a ver com depois a fase adulta, né? Eu perdi o meu pai, eu tinha 1 ano de idade, né? Então, eu cresci uma criança com um sentimento órfão e um sentimento de que algo faltava na minha vida, que algo havia se perdido na minha vida. Eu carreguei uma carência emocional por muitos anos na minha vida, mas assim, eu sempre tive o meu pai num lugar muito, muito bom, muito, muito bonito na minha vida, mas eu faltava alguma coisa, né? E aos 45 anos agora de idade, eu passei por um momento muito difícil na minha vida, e enquanto eu estava passando por esse momento, eu ia na igreja rezar, né? Inclusive até porque o centro estava fechado, e em um desses dias, eu me deparei lá chorando, comecei a chorar, um choro desesperador. E eu comecei a pensar no meu pai. E aí aconteceu assim que eu tive no meu entendimento, foi um encontro espiritual que eu tive com meu pai ali. E uma das maiores carências que eu tinha na minha vida era por não ter podido dizer adeus para o meu pai. Meu pai faleceu com 1 ano, eu tinha 1 ano de idade, eu era um bebê, e a minha maior tristeza foi de não poder viver o luto do meu pai, porque eu era um bebê. Então, eu carregava isso comigo, era uma dor muito grande que eu tinha.
E naquele exato momento, eu tive um encontro espiritual com meu pai, e eu olhei para ele, e ele disse assim para mim, naquele momento, eu vi aquela imagem, como se fosse um sonho, né? Eu tive ali, eu fechei os olhos ali, como se eu tivesse sonhando acordado. Ele disse assim para mim: olha, Mateus, eu não queria ter ido embora assim, repentinamente. Você me perdoa. Eu gostaria de ter ficado aqui, eu gostaria de ter podido cuidar de você, eu gostaria de ter levado você na escola. E aí, naquele momento, eu assim, disse para ele: olha, pai, eu te amo, eu senti muito a sua falta, eu não gostaria de ter me separado de você assim enquanto eu era um bebê. E aí, assim, por incrível que pareça, aquilo trouxe paz para o meu coração, né? Porque naquele momento ali, eu tive um momento de poder enlutar o meu pai. Eu tive um momento ali que eu pude realmente dizer tudo aquilo que eu gostaria de ter dito para ele, e ele também ter dito as coisas que ele disse para mim. E aí eu senti uma paz como eu nunca havia sentido na minha vida. E isso confortou meu coração, um alívio. Isso me fez mudar, inclusive, o meu relacionamento com a minha mãe, né? Por quê? Porque a minha mãe, quando meu pai faleceu, ela viveu o luto, né? Ela tinha um filho de 1 ano e tinha um meu irmão de 6 anos. Então, a mulher que ficou viúva com um bebê de 1 ano, mais uma criança de 6 anos, você imagine, mais a dor dessa mulher, esposa e mãe, né? E eu, como bebê, sentindo tudo aquilo, porque o bebê sente isso, né? O pessoal aí que é da área de psicologia sabe que o bebê sente isso. Então, eu senti a dor da minha mãe. Então, eu sempre carregava também uma coisa assim no meu peito em relação à minha mãe também. E depois disso, as coisas parecem que tomaram outros caminhos na minha vida. Mas, pela graça de Deus, era assim que deveria ter acontecido, né, Rômulo? Foi assim que deveria ser acontecido. Bonito esse seu depoimento. Eu já conhecia, que você já havia me dito, então por isso que eu pedi para você compartilhar, porque muitos passam por isso, né? Marli, ó, ela colocou aqui, ó: minha mãe só fala da neta que faleceu e não consegue falar de outro assunto. Como lidar com essa situação? Ela não se conforma que ela foi muito cedo, com 29 anos, com câncer. Ô Marli, aí entra assim, ó, quanto tempo faz isso? O primeiro ano, ele é sempre difícil. Ela precisa passar por alguém para conversar com um psicólogo, ou com um psicoterapeuta, ou com um psicanalista, Marli, inclusive, é de Porto Ferreira. Abraço, Marli. A gente não se vê mais porque eu tô sem o WhatsApp, mas manda oi para mim no Instagram, viu? Nada mudou, ainda vou em Porto Ferreira tomar café. Então, agora vê o tempo que está acontecendo, isso que cada um tem um tempo. Exatamente. Cada um tem um tempo, tá? Então, pede para ela passar com alguém, para conversar com alguém da parte da psicologia, que vai trabalhar essas fases que nós falamos e analisar profundamente. O principal de tudo, né, Luiz? Eu acho que parte da aceitação. Aceitação. A pessoa está correta, nós precisamos dar a live e eles estão... Porque ó, a Góis aqui, a minha tia Leia, ela colocou que música também ajuda muito. Cantar é uma forma de orar. Troquei minhas por músicas. Um beijo, viu, tia? Tô passando aqui, ó, o pessoal. Bom, gente, eu acho que, com a graça de Deus, né, nós tivemos muitas participações. Nós aprendemos muito hoje com as pessoas que estão aqui com a gente, né? É gratificante tudo isso para nós. É gratificante a gente poder falar das nossas dificuldades, das nossas dores, né? De perder um ente querido. Essa live era de um tema, eu comentei com vocês durante a semana, muito sensível, né?
porque mexe com perca, com dor, com sofrimento. Então, a gente teria que, de uma forma bem tranquila, com muita calma. Eu acho que as pessoas gostaram da forma que a gente abordou, né? Da forma que a gente tratou essa questão de dor, né? Que é muito difícil para todos. A dor, o luto, ele é diferente para todos. Cada um sente de uma maneira. Eu acho que essa dor no peito, essa angústia, essa dor do luto, ela está associada o quanto você era próximo da pessoa que partiu. Eu acho que quanto mais próximo, quanto mais ligação você tinha com esse ente, ela te fere um pouquinho mais, ela te aperta um pouquinho mais. Dor, perca, nunca é bom, nunca é fácil. Mas quando a gente perde alguém muito próximo, alguém do nosso convívio, alguém que a gente via todo dia, que a gente conversava todo dia, que a gente brigava de vez em quando, até disso a gente sente falta. Até das brigas, a gente passa a viver aquela falta, aquela ausência. E isso machuca muito. Então, eu agradeço a todos que acompanharam, tiraram um tempinho do seu dia, né, para nos acompanhar, para dar seus depoimentos, tirarem suas dúvidas. Nós estamos disponíveis pelo direct. Quem tiver dúvida, né, Luiz, Matheus, pode mandar. Claro. A gente Tranquilo. Se a gente souber, se a gente não souber, nós vamos ir atrás de quem saiba que tem a resposta correta. Para a gente, a Tati acabou de entrar aqui. Recentemente ela perdeu o irmão dela pela Covid. É meu vizinho, foi meu parceiro aqui. Então, assim, é muito importante as pessoas entenderem. Eles não deixaram de existir. Os nossos entes que partiram para o plano espiritual, eles vivem perfeitamente. Fazer uma viagem. A verdadeira vida é no plano espiritual. Cada dia que a gente supera a nossa dor, cada dia que a gente supera essa sensação de vazio, a gente dá um passo até o nosso ente querido. Cada dia que a gente vivam, não deixam de viver, não deixam de fazer as coisas que vocês gostavam. Isso é muito importante. Se dediquem. E trabalhar a fé, né, Rômulo? Que a nossa fé, né? Trabalhar a fé, que eu acho que pode ser o tema, nosso próximo tema, professor. Exatamente. Nós vamos precisar ver se é fé ou se nós vamos trazer a parte de obsessão ou a nossa amiga para estar falando. Aí a gente combina, a semana a gente combina, porque a gente vai ter que rever que o centro abre na quarta também. Ele começa a abrir daqui a um tempo. A gente vai ver se vai ficar na quarta, outro dia. Eu vou me despedir também. Professor, eu vou pedir, posso ir saindo? Rômulo, já deu 1h30, eu posso me despedindo de vocês? Vocês me dão licença? Pode, meu irmão, pode. Uma boa noite para todos, muito obrigado. Mais uma vez, foi um prazer estar com vocês. Eu também vou me despedindo, brigadão. Eu só queria... a pessoa que falou da música aí, eu tenho TDA, tá? E eu psicografo escutando música também, que tem a letra Si e Mi, que me ajuda muito na psicografia. Tua tia Góis, tamo junto. Marli, eu não posso afirmar com certeza, mas ela está com um mês de luto, ela está na fase de negação e a fase de raiva, tá? Então é normal o que ela está passando. O superego dela, ele está protegendo ela, por isso que ela não tem essa aceitação. É o superego dela que está negando para proteger a parte psíquica dela. É um estágio natural. Chama a psicóloga aí, vou jogar serviço para a psicóloga, que ela te dá uma orientaçãozinha, mas tá tudo dentro do normal. Só acompanhar ela, tá? Pessoas, gratidão, eu tenho que sair para fechar a live. Fico com Deus, obrigado por tudo, tá? Eu não tenho dinheiro, mas tenho muito amor e coração, tá? Que Deus acompanhe vocês. Tamo junto. Obrigadão, meu amigo. Satisfação. Eu agradeço. Satisfação. Até mais, até a quarta, né? Até quarta-feira. Até quarta-feira, tamo junto. Tá bom. Eu agradeço a todos. Ó, o Matheus, hoje ele acompanhou aí, Matheus, nosso irmão. Forte abraço para você, né? Eu agradeço a todos pela participação, pelos comentários, pelos elogios. Espero que vocês compreendam o que nós tentamos passar aqui. Tentamos aliviar essa dor, esse sofrimento, que todos, quando perdem um ente querido, passam. Isso é algo que todos
nós vamos passar um dia, tá bom? Gratidão, que o Mestre Jesus abençoe a todos. Só o Fabrício, meu irmão, também está participando. Que o Mestre Jesus agradeça a todos, que todos fiquem com Deus. A live vai ser salva no meu Instagram, tá? Depois a gente vai criar um canal no YouTube para divulgar todas as lives nossas, para ficar acesso, porque não é todo mundo que tem Instagram, tá? Então a gente está bolando aí o que vai ser feito. Gratidão a todos, uma boa noite. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a todos.